Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniele, eu sou estudante de medicina, estou atualmente no 9º período e eu sou embaixadora do Estratégia Med. Meu cupom é válido para qualquer produto da plataforma. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de como funciona a plataforma do Estratégia Med e se vale a pena assinar a plataforma do Estratégia Med em 2026. Eu usei a plataforma do Estratégia Med por 2 anos, então eu tenho propriedade para falar sobre essa plataforma. Ah, só um adendo, tá? Eu sou embaixadora, mas eu não deixei de pagar não, pelo contrário, esses 2 anos que eu usei pagando. E eu pagava porque realmente eu acho que é bom, sabe? Eu a conheci no início do ciclo clínico, quando meu namorado assinou, e eu vi ele usando e me interessei. Então eu resolvi assinar também. E aí foi quando eu comecei a usar. Até então, eu era muito perdida sobre como estudar para a faculdade, porque a minha faculdade é o método PBL, em que a gente tem tutoria e pouquíssimas aulas na semana. Então, basicamente, o aluno tem que se virar sozinho. E claro que eu comprei muitos livros, inclusive estou com vários deles aqui, ó. Ai, meu Deus, tá pesado. Comprei vários livros, mas é muito difícil se virar só. E muitos livros eu vi na internet também, né? A versão digital dos livros. Sendo que muitas vezes no livro o assunto é explicado de forma muito complicada, demora muito para você ler, para você entender o que o autor está querendo dizer, às vezes a tradução não é bem feita, sabe? Então, assim, eu gosto muito de ler, mas eu sentia falta de videoaulas, de uma coisa mais explicativa, de uma coisa mais que eu conseguisse entender de maneira mais fácil e com o tempo que eu tinha, porque, assim, a tutoria, muitas vezes ela era bem abrangente, sabe? Tinha vários assuntos para estudar dentro de uma mesma semana. E os professores, eles não costumavam dar um direcionamento, assim, tão certeiro, e a gente ficava naquela, meio que sem saber o que o professor queria. Então, assim, como é que eu vou estudar 3 livros diferentes, vários capítulos sobre... Enfim, eu sei que o Estratégia Med me ajudou muito, porque a forma que eles escrevem a apostila é bem mais palpável, é bem mais direta para o estudante, é bem mais dinâmica. Eles te explicam de uma forma mais didática, sabe? Então, acho que me ajudou muito ter essa plataforma do Estratégia Med, principalmente com relação aos resumos, que eu vou mostrar aqui para vocês um resumo. Então, assim, eles colocam muitas imagens, muitas tabelas, e eu sou uma pessoa bem visual. E ter realmente, gente, pelo amor de Deus, quem é que não aprende melhor com a foto, com a tabela? Você consegue lembrar muito mais do que apenas um texto corrido assim. Ajuda, né? E o Estratégia Med, ele pensa muito nisso, tanto que todos os resumos têm muito essa parte visual. E eu acho que os resumos era a parte que eu mais gostava do Estratégia. As questões também são muito boas. Mas, enfim. E depois que eu assinei, eu acho que minhas tutorias melhoraram muito. Porque, como era uma coisa assim mais didática, eu conseguia estudar mais assuntos no mesmo prazo que eu tinha. E eu conseguia compreender melhor aqueles assuntos. Porque, assim, às vezes, vamos dizer que a gente às vezes tem um orgulho de querer ler realmente o livro, que foi aquele livro tradicional que todo mundo já leu, mas às vezes não fica tão claro, né? Às vezes, principalmente quando é o primeiro contato com o assunto. Então, acho que o Estratégia Med me ajudou muito nisso. E aí, eu gostei tanto do Estratégia Med que eu virei embaixadora. Ó, para vocês verem como ele realmente é dinâmico, aqui é o resumo da dermatite herpetiforme. E vocês podem até ver que aqui em cima tinha acabado de terminar outro assunto da dermato e ele botou os pontos-chave mais importantes daquele assunto. Aí, beleza, falando aqui da dermatite, ele coloca imagens, o que é excelente para a gente saber como é realmente na vida real. Aqui colocava outra imagem para a gente saber mais da parte microscopia eletrônica, eu acho. Eu acho que isso aqui é imunofluorescência, na verdade. Aqui, ó, imunofluorescência. Então, assim, ele bota bem ilustrado mesmo, para ajudar a lembrar ponto-chave. E agora eu vou falar mais um pouco dos outros recursos que a plataforma tem. Então, a gente tem esse resumo extenso, que era o que eu gostava de ler. Geralmente ele tem de 40, 50 páginas. Claro que depende do assunto. Outros assuntos eram menos, 30 páginas. Mas lembre que tem muitas imagens. Então, assim, dá para ler isso aí tranquilamente. Mas vamos supor que você está numa semana corrida, você tem que estudar de hoje para amanhã. São 8 assuntos de hoje para amanhã, você não tem esse tempo de ler 50 páginas de cada assunto. Eles também têm a apostila resumida. É o resumo digital daquele assunto. E ele era geralmente, assim, em torno de 15 páginas. Mas lembrando, tem imagens, né? Mas vamos dizer assim, você não tem tempo de ler esse resumo. Porque você tá a 5 minutos da prova começar e você lembrou, escutou sua amiga falando de um assunto que vai cair e você não viu aquilo. O que você vai fazer? Eles têm mapa mental. Então, o mapa mental, ele também é ótimo, porque ele é super visual, ele bota setinhas, aí bota imagem muitas vezes. Então, assim, boy, o de parede abdominal, o de hérnias abdominais está excelente. Vou até mostrar aqui. Perfeito, ó, já achei aqui o que eu falei do mapa mental.
Tá falando aqui de hérnias da parede abdominal, ó, bem ilustrado, né? Ó, aqui, ó, meus grifinhos. Já grifei aqui embaixo também, eu tava vendo essa parte aqui. Aí, beleza, mas vamos supor outro caso aqui. Você tá se preparando pra prova. Agora não é nem prova de faculdade mais, agora você tá querendo se preparar pra residência. E a residência, você tem que fazer muita questão. Você escuta todo mundo falando que tem que fazer muita questão. Então você vai treinar ali, vai fazer 50 questões todo dia. O Estratégia tem banco de questões. E o banco de questões é o melhor do mercado. Ele tem mais de 100 mil questões e todas as questões são comentadas. E olha, a maioria não é nem só o texto, meu filho, é o vídeo também. Então, eu particularmente sou uma pessoa que gosta mais do texto. E assim, eu gosto muito do Estratégia porque ele tem tudo, sabe? Ele tem o texto corrido, ele tem o texto mais objetivo para você que já viu aquele assunto e ele tem o vídeo. Ó, o comentário dessa questão mostra bem. Tem aqui o texto corrido, aquele maiorzinho que eu falei, uma tabela e aqui, bem objetivamente, o porquê que tá errado. Então, vamos lá. Eu já estudei aquele assunto, eu quero só saber por que aquela que eu marquei C era B. Eu quero só saber por que a C tá errada. Eu só não entendi a letra C. Aí ele tem lá, só na letra C, a explicação do porquê que a letra C tá errada. Mas vamos supor, eu nunca vi esse assunto antes e eu quero entender mais. Eu não preciso ir lá no assunto da videoaula, não. Eu não preciso parar aqui a minha lista de questão para ver, não. Se eu quiser, eu posso ver agora mesmo, porque ele coloca um textinho maior explicando um pouquinho daquele assunto para eu ter uma noção geral daquilo. Então, eu acho isso assim, ó, excelente, porque eu senti falta disso em outros cursinhos que eu testei. E olha que eu já testei 5 bancos de questões diferentes. Porque eu também já fiz isso que você deve estar fazendo aí, né? Eu fui procurar ver o que era melhor pra mim. Testei outras plataformas. Então, assim, eu já testei 5 e eu confesso que o Estratégia merecia tá ali no top, viu? Porque não é brincadeira, não. Tem outros aí de cursinhos bem conceituados que eu, inclusive, gostei. Que eu, inclusive, assinei outro cursinho, tá? Mas a plataforma de questão, eu confesso que eu prefiro a da Estratégia. E agora, falando em questão, tem aquele momento, às vezes, que você, vamos supor, tá na UBS, já acabaram os atendimentos, tá ali no intervalo do almoço, tá ali com seus amigos, tá todo mundo conversando. Então você, assim, você naquele momento não tá afim de conversar, mas você também não tá conseguindo se concentrar para fazer uma questão, porque aquela questão exige um raciocínio clínico maior, você precisa prestar atenção no enunciado. Então você não tem como ficar fazendo questão ali, mas você pode fazer um flashcard. O Estratégia já tem flashcard pronto para você fazer. Para mim, isso era uma mão na roda, porque eu escutava muita gente, inclusive alunos que eu admiro muito na minha sala, que faziam flashcards, tem esse costume. E eu, tipo assim, eu admirava muito, mas eu não conseguia fazer flashcard porque eu estava em muitas atividades extracurriculares. Eu era diretora de uma liga, eu participava de outras ligas como ligante, já fui líder de sala também. Então, assim, eu sempre fiz muita coisa extracurricular, sabe? Eu acabava não priorizando isso de fazer flashcard. Muitas vezes não sobrava tempo. Assim, eu queria, mas não sobrava tempo. Então, quando eu descobri que tinha esse recurso na Estratégia, pra mim foi excelente, porque eu pude usar aqueles flashcards e lembrar, porque a memória é traiçoeira, né? A gente estudou um assunto semana passada, essa semana a gente nem lembra mais. Alguém pergunta uma coisa pra gente e a gente fica, caramba, eu vi isso, mas não lembro. E aí foi quando eu realmente percebi a importância dos flashcards. Eu confesso que eu comecei a usar ano passado, inclusive, porque até então eu não usava muito. Mas agora eu tô tentando usar mais. Desde o ano passado eu tô tentando usar mais, porque eu vejo que, tipo assim, a memória é muito fugaz às vezes. Principalmente quando a gente estuda um assunto só por estudar. Eu acho que a gente lembra mais quando a gente vê um caso da vida real, né? E vai atrás de ver aquilo. Ou quando tem um exemplo da vida real, mesmo que não seja um caso em si que a gente viu. Quando a gente lembra de alguém que teve. Enfim. E aí, eu acho que o flashcard pode ser nosso amigo nessas situações. Aqui são os flashcards que eu preferia baixar para ter offline, mas tem até um aplicativo do Estratégia Med que também serve para ter esses flashcards e eles até funcionam com revisão espaçada. Eu não usava muito esse aplicativo dos flashcards, eu preferia baixar mesmo e ter offline. Então aqui, ó, pergunta, resposta, pergunta aqui, ó, eu até coloquei aqui algumas coisas para eu lembrar do meu jeito, né? E aí, ó, aqui o jeito como funcionam os flashcards, várias perguntas. E ainda tem as aulas, né, que eu até esqueci de falar porque eu usava mais esporadicamente quando eu tava sem saco pra ler.
Então aqui vocês podem ver um pouco da plataforma vista pelo computador. Temos aqui a barra lateral, que tem meus cursos, sistema de questões, lista de simulado, você pode ver seu desempenho. Aí podemos entrar aqui no LDI, que é uma forma de organizar os estudos. Vamos ver pediatria? Você tem a opção de ver a videoaula resumo, se você já viu aquele assunto antes, ou você pode ver a videoaula detalhada, com partes 1, 2 e 3, se você quer entrar mais no detalhe daquele assunto. Você pode ver que é uma videoaula de pediatria, da puberdade, você tem lá embaixo a opção de acelerar, 1x, 2x, e você pode mudar também a qualidade do vídeo. E ainda tem o Estratégia Cast, que é o podcast para você escutar quando tá no carro, por exemplo, quando tá, sei lá, arrumando as coisas em casa, que aí você já pode ir ouvindo para ir assimilando o conteúdo enquanto você vai fazendo outra coisa. Esse aí eu usei também, eu usava muito quando eu ia para uma UBS distante. Eu passei 2 anos indo para Parnamirim. Nos meus estágios, infelizmente, eu sempre vou para cidades vizinhas. Tipo assim, eu tô em Liga, que a UPA é em cidade vizinha. Nos primeiros 2 anos da faculdade, eu ia toda semana para a cidade vizinha para poder ir para a UBS. Então, assim, esses são exemplos de outros ótimos momentos para poder ficar escutando podcast no caminho. Umas outras funcionalidades que eu confesso que eu nem usei, mas que são os sprints. Muitas vezes eu acho que os sprints são vendidos à parte, mas em alguns momentos eles colocam os sprints como brindes do extensivo, em algumas promoções, se eu não me engano, é assim que funciona. E os sprints, eles são voltados para determinadas provas, sabe? Por exemplo, tem a AmHiggs, aí eles têm o sprint da AmHiggs, tem a USP, tem o sprint da USP. Então já temos aí 6 recursos que a estratégia promete. Isso sem contar que quando você vai montar a sua lista de questões, você pode super personalizar, pode escolher se você quer só do Enare, se você quer só do SUS, se você quer de todas as bancas, se você quer excluir questões sem solução, se você quer excluir questões que foram anuladas, se você quer excluir questões que você errou ou questões que você acertou. Você pode escolher apenas se você quer tudo daquele assunto X, tipo apendicite, se você quer mais amplo, se você quer abdômen agudo, ou se você quer apenas algo bem específico, tipo assim, só o diagnóstico de apendicite, ou seja, é extremamente personalizável. Você pode filtrar para o que você quer. Eu acho isso assim um super diferencial, porque em outros bancos eu já notei que você às vezes não pode filtrar tanto, você pode escolher no máximo o assunto, às vezes não chega nem a ser aquele assunto que você quer, tipo, às vezes você quer só apendicite e o banco só tem abdômen agudo inflamatório, ou abdômen agudo. Com estratégia não tem isso, você pode personalizar exatamente o que você quer. Então é o grande diferencial da estratégia, eu acho que é o banco de questões também. Então, em resumo, sim, eu acho que a estratégia média vale muito a pena em 2016. Eu acho que ele tem o melhor custo-benefício do mercado. Porque se a gente for aí olhar os preços dos cursinhos, minha gente, tem uns que chegam a ser até exploração, é muito caro. Então, assim, eu acho que o Estratégia Média, ele é acessível e ele não deixa a desejar em nada, sabe? Eu acho que ele é muito bom mesmo. Eu mesma usei por 2 anos, paguei por 2 anos, tá, gente? Eu sou embaixadora, mas eu não deixei de pagar, não. Continuei pagando lá todo mês. E, assim, eu acho que foi um dinheiro bem pago, porque foi um investimento. Eu acho que não foi um gasto, foi um investimento. Porque realmente eu aprendi muito com Estratégia Média. E eu acho que se vocês derem a pesquisada, vocês vão ver, vocês vão concordar comigo que o Estratégia Média tem o melhor custo-benefício. E olha que ele é bom, viu? E eles também têm algumas promoções ao longo do ano. E as promoções muitas vezes são cumulativas com os cupons de desconto. E foi esse meu review. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui. E se vocês forem assinar o Estratégia Média, lembra do meu cupom de desconto. E é isso. Eu espero que vocês sejam muito prósperos no estudo de vocês, que vocês tenham muito sucesso. E é isso, um beijo. Eu vou botar também outro vídeo falando como eu fiz para estudar ao longo desses 5 anos até agora. Se vocês quiserem, podem dar uma olhadinha lá também. Beijo!